O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, cantamos o refrão do salmo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. 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 Meus irmãos e minhas irmãs, junto à Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, sabe qual é a melhor família que existe? A melhor família que existe, junto à família de Nazaré, é a sua família. A sua família é a melhor família que existe e eu convido você a aplaudir a sua família. Aplauda a sua família. Nós precisamos de uma vez por todas tomar posse que a melhor família que existe neste mundo é a nossa família. Porque é a família que Deus escolheu para nós, é a família onde está o projeto de santificação para cada um de nós. Talvez você, claro, você escolheu o seu marido, a sua esposa, mas os seus filhos você não escolheu, o temperamento, a personalidade, o caráter. Então a sua família, ela é formada dentro de um desígnio, cujo qual o fim último precisa ser a santidade. E é por isso que a sua família, junto à família de Nazaré, é a melhor família que existe. Tome posse dessa verdade. A igreja, ela nos ensina que o matrimônio e a família constitui uma pérola preciosa para a humanidade. É para a humanidade. A família, ela é imprescindível para que a humanidade caminhe. Por isso, meu irmão e minha irmã, louve a Deus todos os dias pela família que você tem. Talvez você pode estar pensando, mas a minha família não parece ser tão santa, mas a minha família é cheia de problema. Não é essa a questão. A questão é que mesmo que a sua família ela não seja perfeita, mesmo que a sua família não esteja de acordo como poderia estar, ela é sagrada. Ela é sagrada. E nós precisamos caminhar com essa certeza, porque tanto é verdade que Jesus, ele nasce e cresce numa família. Gente, Deus é o Todo-Poderoso, Ele poderia fazer da forma que Ele quisesse, mas Ele quis que o seu filho nascesse no seio de uma família, porque a família é a base da sociedade. Sem a família, a sociedade
não teria um alicerce tão fundamental, tão firme, para poder continuar caminhando. E hoje, nós temos este evangelho, em que, o dia em que celebramos São João, o evangelista, nós temos neste evangelho que Pedro e o outro discípulo saíram, foram ao túmulo. Este outro discípulo nós sabemos que é João. E eles foram ao túmulo, o outro discípulo chegou primeiro ao túmulo, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. E aí chegou Simão Pedro, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. E agora vem o detalhe. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou em quê? Na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, aqui neste evangelho, ele ressuscita e Maria Madalena sai correndo e vai avisar Simão Pedro e o outro discípulo, e esses vão até o túmulo constatar a ressurreição de Jesus. E é importante nós entendermos que essa ressurreição de Jesus não é como a ressurreição de Lázaro, não é como a ressurreição de Talita, não é como a ressurreição do filho da viúva de Naim, porque eles reviveram, voltaram a viver, mas estavam destinados a morrer novamente. Jesus Cristo, ele ressuscita e não morre mais. Jesus Cristo, ele ressuscita dos mortos e vem nos trazer essa graça da ressurreição que nos alcançará. Nós também um dia ressuscitaremos porque nós cremos em Cristo que ressuscitou dos mortos. Ele não morre mais, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. E como eu dizia, o detalhe do versículo 8, então o discípulo entrou, chegou, aquele que chegou primeiro entrou no túmulo, ele viu e acreditou na ressurreição do Senhor. Nós estamos aqui no capítulo 20 do Evangelho de João. Seguindo mais à frente no capítulo 20, nós vamos perceber que Jesus, ele aparece para os discípulos, e aí os discípulos veem Jesus e acreditam, mas Tomé não estava. Então, quando eles contam para Tomé que eles haviam visto Jesus ressuscitado, Tomé diz: eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver. E se eu tocar. E aí, passado 8 dias, Jesus ele volta a aparecer para os discípulos e Tomé estava lá, e Jesus, ressuscitado, com as suas chagas já gloriosas, não mais chagas que demonstram o sofrimento, mas que demonstram a salvação. E ali, Jesus diz para Tomé: olha, as minhas chagas, Tomé, toque nelas. E aí, quando Tomé vê Jesus, com certeza ele deve ter caído de joelhos, e ele diz: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus disse para Tomé uma coisa muito interessante. Ele disse para ele: olha, você acreditou porque viu. Felizes os que creem sem ter visto. É o nosso caso. Felizes os que crerem sem ter visto. Tirado algumas exceções de santos que tiveram visões do Senhor, e não entraremos nesse detalhe, nós não vimos o Senhor, mas nós cremos no Senhor, nós acreditamos em Jesus. É claro que daqui a pouco na Santa Missa, nós teremos Jesus no altar, pelas mãos do sacerdote, ele virá, mas no véu do sacramento, no mistério eucarístico. Mas nós não vemos o Senhor, mas nós cremos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a fé em Cristo ressuscitado, ela é essencial para a vivência familiar. Ela é essencial para a vivência familiar. Porque Cristo ressuscitado, ele é a rocha firme da sua família. Cristo ressuscitado, ele é o alicerce da sua família, da nossa família. Ele é o fundamento.
Uma família que não permite que Cristo seja o alicerce, o fundamento, a rocha, esta família está correndo riscos. Mas que bom que você está aqui e eu tenho certeza que você está lutando para que a sua família seja edificada em Cristo ressuscitado, que é a rocha. E saiba que o Senhor, Ele está com você e com a sua família. Nunca duvide disso. Nunca duvide dessa verdade. A fé em Jesus Cristo ressuscitado, ela é essencial para a vivência familiar. E a igreja, ela nos ensina que tanto o matrimônio e a família estão interiormente ordenados a complementarem-se em Cristo. Olha que bonito. O matrimônio e a família estão interiormente ordenados, estão em ordem. A partir do momento que eles se complementam com Cristo, então, sem Cristo, não há complementariedade, tanto no matrimônio como na família. E nós sabemos disso, e esse é um detalhe importante para o que nós iremos refletir a partir de agora. Nós temos na leitura de João, na primeira carta de João, ele dizendo: caríssimos, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João aqui, ele está escrevendo que aqueles que ouvem, aqueles que viram, eles testemunham, mas eles precisam estar em comunhão. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a questão da comunhão, da unidade em comunidade dos cristãos, que chega até a base da nossa família, a base das famílias. É necessário comunhão. E essa comunhão, ela começa com Deus, e a partir da nossa comunhão com Deus, como está aqui, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essa nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo faz com que nós tenhamos comunhão com os nossos irmãos e irmãs, e faz com que nós tenhamos comunhão na nossa família. E sempre quando eu disser família, eu estarei dizendo da sua casa, das pessoas mais próximas a você. A comunhão com Deus, ela nutre a comunhão familiar. Então, ser família é estar em comunhão. Ser família é estar em comunhão. Porém, o que acontece? Existe o maligno, o mundanismo, que quer tentar levar e leva as nossas famílias, quer levar o descrédito, quer levar até o nosso coração o descrédito de deixar de acreditar na família. Mas nós não podemos deixar de acreditar na família, mesmo que o inimigo, mesmo que o demônio queira roubar de nós essa certeza, nós não podemos permitir, porque a nossa família nunca será destruída. Sabe por quê? Porque uma família unida jamais será uma família destruída. Jamais. Uma família que é unida, uma casa que é unida, essa casa jamais será destruída. Porque tanto o maligno quanto o mundanismo não terá força contra uma família unida. Por isso agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte. Porque talvez pode estar passando no seu coração nesse momento, mas Padre Márcio Leandro, o Senhor não sabe como está a minha casa, o Senhor não sabe como está a minha família, o Senhor não sabe como estão os relacionamentos lá na minha casa, Padre Márcio Leandro. Realmente eu não sei, mas eu preciso trazer uma boa nova para você.
se a sua fé estiver edificada em Cristo Jesus, se nós passarmos a viver de fato a comunhão, e se nós formos unidos de verdade, nada nem ninguém destruirá a nossa família. Nada nem ninguém. Mas nós precisamos tomar posse dessa verdade. Tome posse dessa verdade, porque família unida jamais será destruída, nem pelo maligno, nem pelo mundanismo, por ninguém, porque a união, ela mantém a nossa família de pé. Então João, nessa primeira carta, ele leva para estes que estão ouvindo ele, e para nós hoje, essa questão da comunhão. Essa comunhão nossa com Deus, que chega até as pessoas. E aqui eu gostaria de falar da comunhão que gera concórdia. Já ouviu falar dessa palavra? Concórdia. A comunhão gera concórdia. Os primeiros cristãos, eles viviam a concórdia. Com, unido, junto. Cordes, coração. União de corações. Concórdia é a união dos corações. A nossa família, ela precisa viver esta união dos corações. O coração do esposo, ele precisa estar unido ao coração da esposa. O coração da esposa precisa estar unido ao coração do seu esposo. O coração dos pais precisa estar unido ao coração dos filhos. Filhos, pelo amor de Deus, o seu coração precisa estar unido ao coração dos seus pais, porque não adianta vivermos juntos se os corações estão distantes. Não adianta. Precisamos viver juntos, concórdia, com unidade de corações, união entre os nossos corações, porque, meus irmãos e minhas irmãs, não é o espaço e o tempo que tem poder de nos separar, porque concórdia nos traz a graça da união dos corações, mesmo quando o espaço e o tempo não está permitindo. Um coração que é de fato unido ao outro coração de quem ama, ele não se dispersa, ele não se distrai, porque ele ama. Concórdia, junto, unido, corações juntos, corações unidos. Que beleza nós podemos entender que a concórdia familiar, a concórdia do marido e da esposa, ela faz com que afaste toda discórdia. Se está tendo discórdia na sua família, na sua casa, a partir de hoje, tome posse dessa palavra. Eu quero que a concórdia, de uma vez por todas, entre na minha casa, porque precisa começar por alguém. Como eu disse, você pode estar dizendo, padre, mas o senhor não sabe como está lá em casa. Não tem problema, porque é necessário começar por alguém, e eu acredito que esse alguém é você que está aqui hoje no santuário do Pai das Misericórdias. Eu acredito que é você que está nos acompanhando de sua casa. É por você que deve começar, porque você já está permitindo que a fé no Cristo ressuscitado já não somente ilumine a sua vida, mas ilumine a vida das pessoas que você ama, que você tanto ama. Meu Deus, por que nós temos tanta dificuldade e criamos discórdia com aqueles que são os que nós mais amamos? Sabe por quê? Porque são as pessoas que nós mais convivemos. Elas sabem muito bem as suas virtudes, as suas qualidades, mas ela também sabe os seus defeitos, as suas limitações. E é por isso, lembra como eu comecei a homilia? Dizendo que a nossa família é a melhor família porque nela está o projeto de santificação para nós. É santificação, gente. É santificação. Não tem outra alternativa. Então, concórdia familiar faz com que não haja discórdia. A união dos corações faz com que esses corações não se dispersem.
Corações unidos, eles vencem o individualismo. Por quê? A concórdia, ela nos ajuda nesta união dos corações e ela faz com que não haja individualismo. Em que sentido que eu estou dizendo? Porque nós sabemos que cada um tem as suas individualidades. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no sentido daquele individualismo que irá gerar rivalidade. Rivalidade. Individualismo. E não individualidade. O individualismo, ele gera rivalidade. Porque a pessoa ela vai olhando tanto para si, eu. E ela esquece do nós, do outro. E aí ela pode até criar rivalidade, porque ela precisa defender aquilo que ela acredita, aquilo que ela quer. Mas nós não fomos feitos para a rivalidade. Nós fomos feitos para viver a concórdia, a união de corações. Então a concórdia, ela dispersa esse individualismo que tem assolado as nossas famílias. E aí, para conseguir trazer com mais clareza sobre isso, eu tenho um ponto que eu sempre tenho falado sobre ele, que é um ponto para mim essencial nas famílias. Depois de crer em Jesus, crer em Deus, esse ponto eu acho que ele é fundamental. Claro, o amor, a verdade, tudo isso, mas esse ponto para mim ele é muito importante. Sabe qual é? O diálogo. Diálogo. Onde há diálogo também, há comunhão, como os primeiros cristãos. Onde há diálogo, vai se criando a união dos corações, porque o diálogo, ele aproxima. Então, o diálogo, ele faz com que as pessoas se entendam. O que é o diálogo? Conversar. Diálogo é conversar, simples assim. Diálogo é a pessoa dizer, olha, nós estamos precisando conversar. E aí conversa e as situações vão se resolvendo. Por que que o diálogo é importante? Porque o diálogo, ele traz entendimento entre as pessoas. Quando se conversa, você vai entendendo como está o coração da pessoa com quem você convive. Agora, quando não há diálogo, sabe o que existe? Conflito. Quando não tem diálogo, aí predomina o conflito. O conflito é o desentendimento. Quando o casal ele não está se entendendo, não gera conflitos? Começam os conflitos. E enquanto eles não se sentam, olha, nós precisamos conversar. Porque a gente precisa resolver essa questão. A gente precisa resolver isso que está tirando a nossa concórdia. Isso que está trazendo discórdia. Isso que está tirando a nossa comunhão com Deus e conosco mesmos. E aí quando se senta e conversa, vem o entendimento. E aí muitas vezes até diz assim, nossa, eu não imaginava que você estava pensando isso. Que bom que você está me dizendo, porque agora eu entendi. Entendimento. Agora quando não há o diálogo, aí o conflito é que predomina. E o conflito, ele é próprio do desentendimento. Meus irmãos e minhas irmãs, não podemos viver o desentendimento. O marido e a esposa precisam conversar. Por que que o diálogo é tão eficaz? Sabe por que que o diálogo é tão eficaz? Porque ele resolve situações. E ao mesmo tempo ele parece ser muito difícil, né? Tem pessoas que não se acostumaram a sentar para conversar. Então parece que é muito difícil, parece que tem uma barreira que impede. Mas é tão difícil porque é muito eficaz. Porque traz entendimento e tira o desentendimento. Então nós precisamos também hoje dessa concórdia, que é a união dos corações, no diálogo. O diálogo ele vai trazer para nós entendimento. E aí como é bonito, né?
Um filho, uma filha, quando chama o seu pai, a sua mãe, e diz para ele: mãe, pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não é assim? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí, no diálogo, na conversa, você levará para ele entendimento do que está acontecendo. E assim, vice-versa. Portanto, o diálogo ele é importantíssimo. Nós precisamos retomar urgentemente essa arte de conviver. Conviver é viver junto com o outro. E o ser humano, ele não foi feito para viver isolado. O ser humano, ele foi feito para viver com o outro. Claro, estamos atravessando este tempo tão difícil, né? Que tem machucado tanto os nossos corações, porque nós queremos viver essa unidade em relação a todas as pessoas, mas neste tempo nós temos sido privados. Mas o ser humano, ele é convivência. Viver com. E aí, para que nós possamos viver com, é necessário a amizade. Está tudo englobado. O esposo, ele ama a sua esposa, e a sua esposa ama o seu esposo, e eles também são amigos. O filho, ele precisa também ser amigo do seu pai e da sua mãe. Os pais precisam ser amigos dos seus filhos com as devidas proporções, no sentido de que o pai, ele sabe da sua autoridade sobre o seu filho, e os filhos sabem da sua obediência em relação aos seus pais. Porque uma amizade que anula isso, não é uma amizade. Então, o filho ele também precisa ser amigo dos seus pais. Porque amigo é querer bem ao outro, como se quer o bem para si mesmo. O mesmo bem que eu quero para mim, eu quero para o outro. E assim é o que nós vivemos na nossa casa. Então, a concórdia, ela é importantíssima para cada um de nós. Nós celebramos ontem a Sagrada Família, eu aproveito, não poderia deixar de dizer desse dia. Nós celebramos ontem a Sagrada Família, e eu não sei se vocês perceberam, nesta festa que celebramos ontem, a segunda leitura de Colossenses, que nos trouxe algo importantíssimo para as nossas famílias. Dizia lá: revesti-vos de sincera. Revestir quer dizer o quê? Vestir novamente. Vestir de novo. Sincera, ou seja, não colocar cera, não maquiar, não disfarçar. Revestir sinceramente é revestir de algo que nós não iremos nos disfarçar. Nós seremos quem nós somos de verdade. E aí a leitura dizia: revesti-vos de sincera misericórdia. A misericórdia precisa ser voltada a viver no seio da nossa família, porque a misericórdia é a compaixão da miséria alheia. Deus, ele tem compaixão de nós, porque Ele nos conhece tal qual somos, e Ele sabe dos nossos limites e das nossas fraquezas. Sim ou não? Ele sabe. Então, porque Ele sabe que nós somos fracos e limitados, Ele está sempre com os braços abertos para nos acolher na sua misericórdia, porque Ele nos conhece. Mas é necessário que nós reconheçamos os erros e nos arrependamos, e se necessário, busquemos o sacerdote. Porém, não adianta só nos revestirmos de uma misericórdia em que nós só acolhemos a misericórdia do Senhor e não vivemos a misericórdia dentro da nossa casa. A misericórdia precisa ser vivida dentro da nossa casa. Quando o marido passa a olhar para a sua esposa com misericórdia, no sentido de entender o seu limite, a sua fraqueza, o seu processo, que não quer dizer que está aceitando o erro, mas o marido, ele ama aquela pessoa que está errando, mas não ama o erro. A esposa ama aquele que está errando, mas não ama o erro. Então, a misericórdia é você conseguir entender que o outro tem um processo também de santificação. E que Deus, ele irá intervir e você faz parte desse processo. Entender a miséria e o limite do outro. Compreender o outro. E a leitura continuava dizendo: revesti-vos de bondade. Nós precisamos pedir a Deus no seio da nossa família que saia do nosso coração toda maldade. Não podemos ser pessoas ruins,
Precisamos ser pessoas boas. Precisamos ser pessoas boas, não podemos ser pessoas que fazem maldades, que traz a maldade no coração, que manipula, que maquina. Não, meu irmão e minha irmã, deixe que a sua fé no Cristo ressuscitado livre você desse mal. Maldade não, bondade. E aí a leitura ainda dizia, revesti-vos de sincera humildade. Humildade é humus, pó, lá embaixo. Então a humildade é a pouca elevação. O que isso quer dizer para nós? Marido, quando quer se elevar acima da sua esposa, no sentido do orgulho, da soberba. A esposa, quando ela quer se elevar acima do seu marido, no sentido da soberba, do orgulho, da vaidade. E aí isso faz com que comece um confronto entre os dois. Está faltando humildade. Por quê? Quando um quer ser maior do que o outro, quer ter a razão. E aqui eu vou usar uma palavra que é muito dolorida, mas quando o marido, ele quer vencer a esposa, quando a esposa quer vencer o marido, os dois perdem. Os dois perdem. Marido não tem que querer vencer a esposa não tem que querer vencer o marido, porque os dois perdem. Os dois precisam caminhar de mãos dadas, concórdia, união de corações. Não há necessidade de ser maior do que o outro, porque é humus, é pó, pouca elevação. Isso é humildade. Que bonito nos ensinava ontem a segunda leitura. Humus, pó. Não queira vencer o seu marido, não queira vencer a sua esposa, porque os dois estarão perdendo. Filho, filha, não queira vencer jamais os seus pais, porque você estará perdendo. Não se vence pai e mãe. Pai e mãe se ama, pai e mãe cuida. De pai e mãe nós zelamos, nós queremos o bem. Filho e filha que quer vencer o pai e a mãe, precisa pedir a fé do Cristo ressuscitado, como está no Evangelho. Precisa. E a última palavra, a penúltima, mansidão. Então, a mansidão, ela é importantíssima para nós. Por quê? Nós sabemos que na nossa família pode haver, e aqui não estamos querendo julgar ninguém, nós sabemos que na nossa família pode haver aqueles momentos de ira, de nervosismo, onde as coisas começam a perder um pouco o controle, e aí nós precisamos pedir mansidão. Porque o nervosismo, a ira, se transformam em ódio, e nós não podemos deixar que o ódio domine o nosso coração. A ira e o nervosismo é como aquele vulcão que entra em erupção e joga tudo que não presta para fora, e depois vem a larva e destrói tudo ao redor. Então nós não podemos nos tornar vulcões que destroem as pessoas que nós mais amamos ao nosso redor. É verdade ou não é? Nós temos que pedir a mansidão. Quando estiver num momento de ira, peça a graça de Deus, peça a força de Deus. E aí nós ainda temos uma outra palavra que vimos ontem, que é a paciência. Paciência é a capacidade de suportar, de aguentar. Mas não é um suportar e aguentar ao ponto da pessoa depois ficar doente, não é isso. É a capacidade de suportar e de aguentar em Cristo Jesus as tribulações do tempo presente. Você tem tribulação na sua casa? Tem dificuldades? Tem momentos que você não sabe o que fazer? É necessário paciência e oração para que, mesmo que não aconteça no momento que nós gostaríamos que acontecesse, a solução, nós cremos e com paciência nós vamos caminhando na fé, no Cristo ressuscitado, porque você e eu somos chamados a edificar a nossa família. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós percebemos que o problema não são as diferenças que há na nossa família, entre as pessoas com quem nós convivemos.
O problema está quando essas pessoas da família, essas pessoas não estão com disposição de olhar para a mesma direção. Vamos voltar a olhar na nossa casa para a mesma direção. E aí você pode voltar a me perguntar, mas padre, o senhor não sabe como está lá. Se está uma bênção, glória a Deus. Mas se hoje está difícil e não estão conseguindo caminhar na mesma direção, você já sabe qual é a direção que você precisa caminhar para que a sua família seja salva. Porque crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua família. Nós precisamos crer nessa verdade. E eu caminho para o final. E eu gostaria de fazer essa pergunta hoje para nós. Depois de tudo isso que nós refletimos. Você que está aqui, você que nos acompanha, você que acredita em Cristo ressuscitado, você acredita na sua família? Você acredita na sua família? Então aplauda a sua família. Aplauda. Não desista da sua família. Não desista jamais da sua família. Porque onde há unidade, há fé em Cristo, há concórdia, não haverá a destruição da nossa família. Continue acreditando na sua família, nas possibilidades de mudança da sua casa. Não desista, porque o Cristo ressuscitado, Ele está conosco e sempre estará. Fique de pé por um instante. Rezemos num breve momento para que essa palavra ela caia no nosso coração, junto com o ministério. Peçamos essa graça de Deus que vem nesse dia de hoje nos auxiliar para que a nossa família seja uma família cada vez mais santa, essa nossa sagrada família, e que a fé em Jesus Cristo nos leve a essa boa vivência na nossa família. O Senhor, Ele está conosco e Ele jamais irá te desamparar. Acredite nisso, creia nisso, porque o Senhor está conosco, sempre estará.